Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. Antes de começarmos o episódio, um esclarecimento. Nosso podcast mudou de nome. Éramos sobre o feminino e agora somos sobre um dizer. Se você recebeu a notificação, não estranhe. Só mudamos de nome, mas nosso papo continua o mesmo. Bom episódio! Eu vou ler agora o trecho do livro Lacan ainda, da psicanalista Beth Milan. E nesse trecho ela conta de uma passagem da análise dela com Lacan, em que ela perde o colar de olho grego que ela usava no pescoço e que ela dizia que a protegia, que era um amuleto. Dormi às 6 da manhã. No dia seguinte, quase perdi a sessão. Diga, diz Lacan. Não tenho nada a dizer, porque perdi meu olho, responde a Beth Milan. O quê? O olho? O olho de vidro. E sem ele, eu não fico aqui. O doutor não teve dúvidas. Disse que eu devia imperativamente providenciar outro. Como assim? Ela pergunta. Telefone para o Brasil. Telegrafe. Saí da sessão mais do que surpresa. Como era possível que doutor, um psicanalista, reforçasse a crença no fetiche? Obviamente, não era de reforçar que se tratava, e sim de evitar a ruptura. Primo non rompere. Se a condição para eu ficar era a aceitação da minha crença, ele só podia aceitar. O doutor não estava ali para me contrariar, e sim para ser o meu analista. E ele sabia que a resistência do analisando encontra 1001 pretextos a fim de se manifestar. Bem, nós escolhemos esse trecho para começar o nosso bate-papo sobre um tema que toca toda a clínica, todo psicanalista, que é o que é a suposta neutralidade do analista. Se existe alguma neutralidade, de que neutralidade se trata? E como não confundir isso com indiferença? Claro que existe uma neutralidade. Quando Freud diz que o analista precisa produzir uma atenção flutuante, ele está falando de algum modo de uma certa neutralidade. A escuta precisa ser neutra. E que depois o Lacan vai dizer em outra situação, mas que eu acho que se aplica aí também, esse aguardo, mas não espero nada. Aguardo que o analisando fale. E o Lacan, nesse livro, a Beth Milan sempre pontua que ele, quando ela se deita, ele diz, diga, quer dizer, fale. É quase que uma ordem, né? Afinal, é isso que se faz no divã. Mas não se oferece nenhum sentido. Isso é o não esperar nada. Aguardo que fale, mas não espero nada específico. Essa é a atenção flutuante. É uma escuta não direcionada. É uma escuta que não sugestiona. Isso é uma escuta neutra. Mas a neutralidade não se aplica à posição do analista diante da direção do tratamento. Se aí houver uma neutralidade, talvez aí seja o caso de uma indiferença, né? Porque um analista não pode ficar indiferente à condução de uma análise. Sim.
Mas a neutralidade passa pela suspensão do sujeito do analista. É isso que permite com que ele possa escutar aquilo que o analisante diz e não aquilo que ele supõe que o analisante deveria estar dizendo. É por aí que passa a neutralidade, né? Uma vez eu li um texto e isso me marcou. A neutralidade lacaniana aponta justamente para que a contratransferência não apareça. Eu acho importante quando você traz essa premissa de que o sujeito do analista fica em suspenso, porque justamente o que fica em suspenso também é a identidade, quer dizer, tomar aquilo que se escuta pela via da identificação pode ser um desastre. É um desastre, né? Porque aí entra naquele ponto do tipo, eu só posso procurar, só uma mulher analista, que é mãe, vai poder me escutar. Só alguém que já atravessou um luto de um familiar específico vai poder me escutar. Só quem já, né, passou por uma traição vai poder me escutar. Bom, a lista pode ser infinita. Não que algum traço, é, algum elemento daquele analista se recolha como um ponto de amarração transferencial, que não é um traço de identificação. Então, supor que o outro vai te ouvir melhor porque já passou por isso na própria vida é pura fantasia, é puro imaginário, porque Mas isso que se supõe no analista para buscá-lo como analista e que amarra uma transferência, eu acho que a gente nem sabe direito dizer o que é. é só Vai depois saber só depois, que a né? transferência já, né, se dissolveu. Se dissolveu, exatamente. É aí que você vai poder dizer é, justamente aquilo que lá no início sustentou um pedido de análise exatamente para aquela pessoa. Uhum. Então, quando é, né, pela via da identificação, por essa consistência imaginária, que é isso que você estava dizendo, eu só posso falar com alguém que tenha filhos como eu. Eu só posso falar com alguém que tenha perdido o pai como eu. Aí é pela via da identificação, aí é pela via das identidades. Isso é tão consistente que perturba a relação transferencial. Só que aí tem uma coisa importante, né, Li? Se a condução do analista É isso que eu é ia uma falar. boa condução, ele pode se servir disso para, né, para que alguma coisa aconteça e avance naquela Para mudança. convocar aquele sujeito a dizer alguma coisa sobre isso. Ainda que aquele, né, sujeito chegue naquela análise a partir desse traço, o analista advertido justamente desse, né, não esperar nada, pode justamente fazer alguma outra coisa com esse elemento, fazer falar esse traço, né? Fazer falar por onde passa essa identificação, sem grudar aí, onde se demanda alguma coisa. Claro, fazer falar esse traço em sua absoluta singularidade. Exatamente. E aí, do lado do analista, isso se impõe, que é o cuidado de não se identificar com aquilo que escuta. Uhum. Poder levar a sério, e isso é um trabalho árduo, e é um trabalho caso a caso, a singularidade daquilo que é dito, daquele discurso, daquele acontecimento, daquele afeto, porque não existem dois afetos iguais, nem dois acontecimentos iguais, nem dois discursos iguais. Então, esse cuidado me parece que é
a pedra fundamental, assim, do ofício, porque, veja, se alguma coisa aí se confunde, eu vou passar adiante os casos que para mim ficarem difíceis, né? Eu vou encaminhar os analisantes que em algum momento tocarem em algum ponto, em alguma coisa que para mim for difícil escutar, quando na verdade, qual é o caminho? Trabalho com isso na análise pessoal, trabalha-se com isso na supervisão, para que não se abandone o curso dessa análise. Sim, Então, é importante também a gente localizar aqui uma precisão clínica do Lacan nesse trecho. Ele faz o que acontece ali é um ato analítico, ele produz um ato em que, como diz a Beth Milan, ele imperativamente ordena que ela procure outro objeto daquele, outro amuleto. E por que ele faz isso? Porque ela diz que sem aquilo ela não fica em Paris. E isso significaria ela romper a análise com Lacan, ela dissolver esse trabalho de análise. Então, ali opera esse desejo particular que o Lacan chamou de desejo do analista. uhum, Esse desejo de que as análises avancem, de que as análises sigam. Mas o Lacan não faz isso sem cálculo. sim, porque essa foi a aposta, né? Se você precisa disso para me dizer alguma coisa, para dizer aquilo que você precisa, né? Dizer, vá atrás de outro amuleto. Essa é a aposta, não é que ela tem um amuleto novo para pendurar no pescoço, mas de que ela possa dizer algo sobre isso. Isso que procura um analista. Isso é por aí que passa o desejo do analista. Se possa alcançar algo de um bem dizer sobre alguma coisa. E ele não faz isso sem um cálculo também no sentido da transferência, Sim, de que há ali uma transferência muito bem amarrada. Ele não faz isso na primeira semana, eles já têm um percurso de análise, já é uma transferência muito promissora, porque ela sai do Rio de Janeiro para ir até Paris para se analisar com Lacan, quer dizer, isso já põe em cena uma transferência. uhum, Mas um ato analítico é sempre da ordem de uma aposta, mas é uma aposta que, ao mesmo tempo em que inclui a contingência, porque não dá para garantir o que o analisando vai fazer a partir daquilo, de que modo essa aposta vai ressoar nesse sujeito, mas que inclui também um certo cálculo, que é sempre preciso fazer. Não é de qualquer jeito, nem em qualquer tempo da análise. Eu me lembro no ENAPOL, que é um encontro latino-americano de psicanálise, em Buenos Aires, em setembro do ano passado, numa mesa que falava de perturbar as defesas. Eu me lembro de uma frase do Marcos André, que ele diz que sim, é preciso perturbar as defesas, mas não sem antes saber que elas existem. Porque às vezes se trata de justamente construir algum tipo de defesa. Então, perturbar a defesa não sem antes saber se é possível perturbá-la. sim. Se aquele sujeito dá conta disso, naquele momento da análise. Até porque, né, tem defesas que sustentam o edifício todo. Tem defesas que se pode balançar, tem defesas que se perturba, tem defesas que sustentam e são um alicerce para o sujeito. É preciso fazer um cálculo da onde você mexe. Você não sai puxando o tapete do analisante sem que, de algum modo, tenha um chão firme para que ele possa pisar. Tem alguma outra coisa
que ele possa se servir. E é interessante isso, porque às vezes a gente vê, as pessoas ficam curiosas com, como é que faz um corte analítico, como é que faz uma interpretação, como é o ato, analítico, como se pudesse ser previsto de antemão isso. É sempre uma aposta, mas que você só sabe que aquilo que foi dito teve um efeito de interpretação, um corte, ou marcou um ato a posteriori. Quando o analisante volta, né, na sessão seguinte para contar dos efeitos que aquilo teve sobre ele. De algum modo tem um cálculo, mas é um cálculo que também não é possível de prever os efeitos. É sempre uma aposta. E é na medida que o analisante também pode consentir com o que foi dito. E o cálculo talvez seja esse, de calcular que é possível e até provável que aquele analisando, naquele tempo da análise, naquele terreno da transferência, vai poder consentir com esse ato, porque é uma análise que avança, tem uma transferência bem estabelecida, etc, etc. Que é o que o Lacan faz ali. Uhum. Imagina se ele faz isso numa primeira sessão, é possível que o analisante saia chamando ele de louco, quem é esse que fica me dando ordens e me mandando fazer as coisas, me dizendo o que fazer e como fazer com a vida, né? Tem. Então, talvez o cálculo seja esse. Eu lembro uma sessão de análise onde minha analista pontua uma coisa e corta a sessão e, e aí eu digo, você está me dizendo isso? Ela diz, isso já é uma interpretação sua. E eu saio dali, não era nada daquilo que eu disse que ela disse que ela tinha me dito. Mas naquele instante eu recebo nesse lugar de que, bom, ela disse alguma coisa ruim e que só depois eu pude recolher que o que ela estava dizendo era outra coisa. Ela apontou para uma direção, eu com o meu sintoma estava lendo a partir de um outro lugar. Claro, né, do lugar onde eu tenho a tendência a tomar algumas coisas de imediato, mas que foi preciso aí um intervalo de 5 minutos eu me reposicionar e falar, não, não é por aí, é outra coisa que foi dito aqui. Bom, Gui, e eu acho também que é sempre preciso lembrar do quanto é difícil sustentar essa posição. Porque, veja, a gente está sempre falando de lugares muito ambivalentes, de lugares muito delicados, quando a gente fala do ofício do psicanalista. Que não por acaso Freud disse que era um ofício impossível, porque tem algo do impossível aí. Então, me faz pensar muito tudo isso que a gente está falando nos riscos dessas proliferações de discurso da psicanálise, de uma psicanálise qualquer, assim, em que a formação não é levada às últimas consequências, no sentido da sua importância, da sua gravidade, porque, veja, as pessoas levam para suas análises o que há de mais íntimo. Uhum. E que não por acaso é justamente o que há de mais estrangeiro também, quer dizer, porque é o que tem ali de desconhecido, e que às vezes, assim, se você mexe errado, num detalhe, um desastre pode acontecer. Sim, porque acho que esse é o cuidado, de saber aonde você vai tocar. E é só a escuta atenta ao que o analisante está te dizendo que você pode minimamente ter notícias de por onde ir e aonde não mexer, por enquanto. Você vai recebendo notícias, né, da história
mas você também vai fazendo um cálculo de por onde você vai construindo ali aquele caso, de que percurso que você vai fazendo, porque realmente não dá para perder de vista que é o sujeito que está diante de você e que, bom, independente da história que ele carregue, do sofrimento que ele carregue, aquilo é o que ele tem. É aquilo que permite com que ele se enlace à vida, se enlace ao outro e sair cortando, furando. Pode ser violento, selvagem e você pode realmente levar alguém ao pior. Não se trata só de quando tocar, em que lugar tocar, mas do como também. Sim, Porque principalmente. isso está muito em jogo. O como. Em cada caso é preciso dizer alguma coisa. E aí, Cal, vamos abrir um pouco o leque, porque isso é na vida. Como poder dizer coisas, né, para alguém, para um amigo, para um familiar, para seja quem for, se pode dizer muitas coisas, mas sabendo o tom e o modo com que se diz coisas. E aí você toca numa coisa que sempre me ocorre, que é a seguinte. Eu conheço muitas pessoas, mas eu conheço pouquíssimas pessoas que têm esse cuidado. Uhum. Então, como a gente pode ter tantas pessoas que se dizem psicanalistas, não é? Sim, Porque, de verdade, assim, esse cuidado de acertar o tom, de acertar o tempo em que você vai dizer algo. Porque, claro, você sabe o que diz, mas nunca vai saber exatamente como o outro vai escutar e o que vai escutar do que você disse, porque são coisas diferentes. com certeza. Mas um cuidado é possível e ele é preciso também. O cuidado no sentido de que há um tempo também para dizer as coisas que nos tocam, que nos magoam, que nos entristecem na relação com os outros, para que isso que a gente vai dizer não vire um ato, quer dizer, vou dizer o que vem e de qualquer jeito, e disso a Eu sou vida, sincera, né? é o outro que lide com o que eu É o estou querendo sincerão. dizer. Eu sou sincera, o outro que lide, porque eu sou assim mesmo e o outro precisa entender que eu falo o que eu penso. O que que é isso? Acho que nesse sentido de poder também considerar que tem um outro ali que escuta, independente, que é isso que você está dizendo, é impossível calcular como que o outro vai receber aquilo que eu estou dizendo, que ele vai escutar, né, aquilo que eu digo a partir da própria realidade psíquica dele, assim como eu digo a partir da minha própria realidade psíquica. É isso que o Lacan vai falar, né, que a relação sexual não existe, cada um escuta justamente do próprio lugar onde a linguagem fez furo, fez marca em cada um. Então, ainda que eu não possa prever como que chega no outro aquilo que eu estou dizendo, de algum modo você consegue calcular o tom daquilo que você diz. Aquele que fala, 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 é um modo de se defender, inclusive de dizer alguma coisa. Aquele que acha que precisa resolver tudo imediatamente, dizer tudo, custe o que custar, não está dizendo muita coisa, está falando, né? Aquela coisa, falar até papagaio fala. Mas poder dizer alguma coisa que minimamente possa chegar ou possa transmitir uma certa mensagem, isso não é qualquer coisa, não é qualquer momento, não é custe o que custar. Exatamente. Você falando me vem muito uma imagem assim, bem generalista, de uma cena familiar, em que fala-se muito e disse muito pouco, em que há uma falação, porque aí cada vez que tem uma discussão, cada um vai falar atravessado pelo afeto, Sim, então tá todo mundo falando afetado, e aí quando é preciso dizer alguma coisa daquilo que importa para esses laços, silêncio. silêncio. Então,
é isso que está em jogo muito nas famílias, que a gente escuta na clínica, né? E leva até para a nossa própria análise. E me parece que isso é muito importante, que acertar o tom e acertar o tempo de dizer é poder também deixar que alguma coisa do afeto decante, porque quando a gente fala afetado, a gente não bem diz Uhum. daquilo que a gente experimenta. Claro que isso também não é uma coisa que se conquista de uma hora para outra. Isso é um trabalho árduo, Sim. porque a falação é o gozo, né? Falar, Uhum. falar, 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 separar, e dizer tudo que acha, que sente naquele momento, e ter DR todo final de semana, e colocar todas as cartas na mesa e todas essas expressões que os casais usam, né? Como se fosse esgotar através da palavra todo o mal-estar e todo o impasse de uma parceria. Sim, tem sempre um resto que fica. E é com os restos que a gente aprende a bem dizer alguma coisa. E não tentando se desfazer deles. É incluindo os restos daquilo que fica, daquilo que não tudo se consegue dizer, não tudo cabe nas palavras. E poder ir ajustando o tom disso é justamente um saber fazer que reposiciona também a gente no laço com o outro. Um saber fazer justamente com essa impossibilidade de dizer tudo. Inclusive para o outro. Tem coisas que você não precisa dizer para o outro que mexeram com você, que você vai para a tua análise e resolva, porque se Isso mexeu porque é com... seu. Exatamente. Se mexeu com você, é seu. É o cálculo que você aprende a fazer, inclusive, para depois poder dizer alguma coisa, vamos ver se vale a pena dizer ou não para o outro algo daquilo que se passou. Lembro de um episódio na minha análise que eu estava muito nessa dúvida de dizer ou não dizer algo do meu mal-estar para o outro. E a minha analista pontuou para quê? Para colocá-lo também em um estado de angústia e aí fazer uma parceria? Porque era só isso que ia acontecer. Não tinha nada a ver com o outro. Quer dizer, tinha a ver na medida em que alguma coisa desse mal-estar eu tinha experimentado na relação com esse outro, mas que me tomou daquele modo porque era meu. E que incluí-lo nisso seria incluí-lo no meu sintoma, que era justamente o que eu sempre fazia, colocá-lo num estado de angústia, que era o que eu sempre fazia, para ir fazer uma parceria, dois angustiados, ninguém consegue dizer nada, muito menos resolver as coisas. É muito difícil não ceder ao ímpeto. E para chegar nesse ponto, e não que também se chegue aí e nunca mais tenha recaída, né? Mas que para chegar aí é preciso muito trabalho. Então, eu fico pensando que a gente precisa retomar a cada vez a importância do tempo na formação de um analista. Não vai ser em 2 anos, não vai ser em 6 meses. Um semestre não forma um analista. Uma pós não forma um analista. Um curso introdutório não forma um analista. O que forma um analista, então, Cauana? Trabalho árduo, o desejo de seguir no tempo. Sem o curso do tempo, não se faz nada. E aí, né, nesse tempo é o tempo da análise, é disso que se trata o autorizar-se. Autorizar-se a mexer naquilo que é um escombro em si mesmo e poder fazer disso alguma outra coisa. Autorizar-se a trabalhar arduamente os casos que você acompanha e saber aonde o seu sujeito pode ou não se infiltrar caso que você escuta. E é isso, né? A supervisão ou análise de controle é isso, é poder esclarecer, poder situar onde que o sujeito do analista se infiltrou no caso. É isso que se controla. E, claro, investir numa formação na escola,
porque é esse lugar onde se endereça a formação. No trabalho de cartel, no trabalho de escola. Esse é o tripé. Mas isso dá muito trabalho, leva tempo, investimento. Nesse capitalismo neoliberal, não tenho tempo para tudo isso. Aí que entra a selvageria da coisa. Uhum. Porque aí é fazer tudo de qualquer jeito, Custe o que custar. custe o que custar, diante daqueles que vêm buscando um modo de não mais fazer de qualquer jeito com a vida. Então, eu considero esse ofício um dos mais difíceis, se não o mais difícil. Sim. Claro que cada um tem a sua singularidade naquilo que é difícil, mas um dos mais difíceis e também um dos mais importantes. Uhum. Acho que quem pôde, teve a chance de passar por um processo de análise bem conduzido, sabe o que isso é capaz de fazer numa vida. E é com muito trabalho que se faz alguma coisa, tanto do lado do analista quanto do lado do analisante. Do lado do analista, em dobro, porque ele também é analisante. Essa posição, para um analista é para sempre. A posição de analisante, para um analista, é para sempre, mesmo que uma análise termine. Então, talvez a gente possa encerrar com um outro trechinho da Beth Milan no livro. Ela abre o livro dizendo que ela buscou uma análise para se salvar de si mesma. E ela termina o livro dizendo que na análise ela descobriu que ela não precisa se salvar de si mesma. Lindíssimo. É isso. É isso. Ficamos por aqui. Até Sim. a próxima. Até.